Oi, gente, tudo bem? Então, no vídeo de hoje, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o CAT e a ART, que são dois documentos muito importantes para a vida profissional do engenheiro civil e que vocês vão ouvir muito falar durante o curso de engenharia civil e depois de formados da mesma forma. Então, vamos lá. O que é a ART? A ART é a sigla para Anotação de Responsabilidade Técnica. É um documento que é uma espécie de contrato firmado entre o cliente e o responsável técnico, e mediado então pelo CREA, pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ou pelo Sistema CONFEA, como vocês queiram falar. Esse contrato ele vai conter as mesmas informações que a gente tem num contrato que a gente executa para outras finalidades, por exemplo, né? Isso aqui, o ART, ela então é um contrato especificamente voltado para os profissionais de engenharia, né? Para a construção, no nosso caso, mas para profissionais de engenharia como um todo, né? Outras engenharias também. Então, ele é emitido de forma online pelo sistema do CREANet. Né? O CREANet é um sistema dentro do site do CREA, onde cada profissional ele tem acesso. E aí lá dentro a gente cria uma nova RT e emite, imprime, assina digitalmente, assim por diante. Aqui nessa imagem, nesse slide, a gente tem um exemplo de RT. Aqui está um pouquinho pequeno, mas a gente consegue analisar quais são os dados que são colocados ou inseridos dentro desse documento da RT. A começar, então, pelo número da RT, no canto superior, no lado direito. E abaixo, então, a gente tem os dados do cliente, os dados da obra, os dados do responsável técnico. E aí a gente tem exatamente o que vai ser, o que foi contratado pelo cliente e também quais são os serviços que o profissional o profissional técnico vai executar. Por exemplo, um cliente, né, me contrata para fazer um projeto de uma edificação. Então, nos serviços prestados vão estar colocados projeto arquitetônico. Ah, mas eu não fiz só o projeto arquitetônico, eu fiz o projeto elétrico. Então, um novo item, projeto elétrico. Ah, eu fiz também o projeto hidrossanitário. Então, mais um item, projeto hidrossanitário. E eu não sou responsável somente pela execução do projeto. Eu sou responsável também, fui contratado pelo cliente para ser responsável pela execução da obra, porque a obra ela também tem que ter um responsável técnico de execução. Né? Então eu vou colocar lá embaixo, execução de obra. Além dos projetos, eu também sou responsável pela execução. Porque um profissional técnico ele não vai ser responsável, ele pode ser responsável somente pelo projeto, mas em uma pequena escala, né? Se um profissional vai ser contratado para construir uma casa aqui em Birama, ou uma coisa, subentende-se também que ele vai ser responsável pela execução da obra também. Então ele vai fazer visitas naquela obra, vai orientar os pedreiros, a mão de obra, de como tem que ser feito o serviço, de qual maneira, parte de estruturas, e assim por diante. Então ele também vai colocar na RT que ele é responsável pela execução da obra. Então, eu consigo colocar vários e vários itens ali nesse contrato, na qual eu vou ser responsável em executar, em fazer, em prestar o serviço para o meu cliente. Esses itens que eu coloco no contrato, eles têm uma unidade de medida, né? Então, como vocês são futuros engenheiros civis, a gente vai trabalhar muito com isso em física, em matemática, em química, né? A gente sempre vai ter unidades que a gente vai seguir. Nesse caso aí, para a RT, para projeto, para obras, a gente geralmente utiliza então metros quadrados, mas poderia ser utilizado outras unidades, né? Metros cúbicos, enfim, uma infinidade de unidades aí a gente poderia utilizar, mas o metro quadrado, no caso de projeto de execução de obra, é mais comum. O que tem que se ater é que uma RT bem executada, bem feita, ela vai ter a mesma área, exatamente a mesma área da área do projeto em si. Então, se eu fiz uma casa com 105 metros quadrados, a RT vai constar 105 metros quadrados. Ela não vai constar 100 metros quadrados na RT. Até porque, se um dia esse projeto passar por alguma avaliação, análise de alguma prefeitura, algum órgão público, para fazer alguma análise, ele vai ser barrado e essa RT vai ter que ser refeita, o que vai gerar uma nova taxa. Até porque, quando a gente faz uma RT, a gente paga uma taxa, em torno de R$ 100 mais ou menos.
E se a gente precisa corrigir esse RT, a gente vai pagar mais uma taxa de R$100. Então, para evitar esses custos extras, deixar a RT por último, fazer todo o projeto primeiro, e é exatamente a área que a gente vai utilizar nessa RT, a gente coloca, nesse projeto a gente coloca então na RT, certo? Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. Passando aqui para o próximo slide, eu trago aqui a lei de 1977, a lei 6.496, que estabelece a obrigatoriedade na emissão da RT pelo profissional de engenharia civil, ou engenharia de agronomia, geologia, geografia, meteorologia, engenharia química, engenharia mecânica e assim por diante. Quem é filiado ao CREA, então, tem essa obrigação de fazer uma RT toda vez que emitir um serviço, uma prestação de serviço, né, para um cliente. O profissional que não emitir a RT, ele está possível de ele sofrer alguma sanção administrativa perante o CREA, né? Então, quer dizer, você é obrigado a fazer RT. Caso você não fizer, você pode responder isso administrativamente em instâncias do CREA, como a gente viu, então, já em algum outro vídeo. Quando você não faz a RT, na verdade, ela vai estabelecer uma responsabilidade profissional de engenharia civil, né? Então, quer dizer, se você fez um RT de projeto de uma obra, você é o responsável legal por aquela obra, né? Então, se acontecer algum problema de projeto ou então de execução daquela obra, se você é o responsável pela execução da obra, técnico, você também vai responder isso judicialmente, certo? Então, quando você tem essa responsabilidade, você puxa essa responsabilidade para si, fazendo RT. Tudo certo por aí. Agora, a partir do momento que você não faz a RT e o cliente tem alguma prova que ele te contratou para fazer o projeto, mas você, teoricamente, não quis fazer RT por algum outro motivo, você é responsabilizado duas vezes por não fazer RT administrativamente e também você é responsabilizado tecnicamente por fazer o projeto errado ou pela execução ter saído errado daquela obra e assim por diante. Então não tem como fugir. O correto é fazer RT e firmar o contrato com o cliente. Até mesmo por meio da RT a gente consegue estabelecer que o cliente vai pagar os serviços de vocês, né? Os nossos serviços, né? Então quer dizer, é um contrato. Você fez o contrato, você fez a RT. Se o cliente não pagou, você tem como dar baixa na CRT de uma forma que o cliente fique com a obra, possa até ter a obra paralisada, né, e assim por diante. Então, é uma segurança para ambos os lados. Né, então, isso é muito, muito importante. Como eu falei para vocês, então a RT ela garante a formalização de aspecto técnico, né, e possui fundamental importância para o mercado na comprovação da capacidade de técnico profissional. Né? Então, assim, eu tenho 10 RTs de projeto, nada mais é do que uma comprovação técnica, um portfólio, né? Que eu já executei 10 obras residenciais, e aí eu tenho experiência na área, mesmo sendo um profissional liberal e não tendo carteira assinada em alguma empresa, mas eu apresento as minhas RTs aqui, não, eu realmente tenho experiência profissional para isso. Então, a RT serve tanto como instrumento de defesa para a sociedade, né, por ter uma qualidade maior na execução da obra. Por exemplo, a cidade executa não sei quantas obras no ano, todas essas obras, então, elas têm RT, então elas têm um responsável técnico, elas são executadas com uma qualidade maior, digamos assim, né? E quando a gente tem obras executadas de uma qualquer forma, então essas obras elas não têm responsável técnico, elas são executadas de qualquer forma e teoricamente elas podem dar muito mais problemas futuros de fissuras, de rachaduras, de manifestações patológicas que podem acontecer, até mesmo a ruína da obra. Né? E quando a gente tem um profissional técnico, não que isso não possa acontecer, né? Pode acontecer também, mas a probabilidade disso acontecer ela é muito menor. Então tem esse lado também. Então, a RT deve ser registrada pelo profissional antes do início da atividade técnica, né? Por exemplo, antes da execução da obra, a RT tem que estar pronta.
né? Então a obra não pode iniciar sem RT, senão ela pode ser considerada como uma obra ilegal. Até porque você vai emitir a RT antes, porque o plano diretor das cidades, a lei ali que rege o crescimento das cidades, ela vai definir que toda obra nova ela passe por uma análise do engenheiro civil ou do arquiteto que trabalha dentro da prefeitura, do setor técnico aí de planejamento urbano da prefeitura. Então, você fez o projeto, aí você fez a RT, aí você encaminhou para a prefeitura para ela fazer a análise dessa obra, para ver se está tudo certo, se pode construir naquele terreno, etc. Então ela vai devolver e vai dizer, está aprovado, então a obra pode começar. Essa é a maneira correta. Então você vai fazer a RT antes do início da obra, né? Então, nesse caso, a obra ela não pode ser iniciada em hipótese nenhuma sem emissão, antes da emissão e da assinatura dessa RT. A RT, hoje em dia, a gente consegue assinar digitalmente ela, né? Mas então há a possibilidade também da gente imprimir essa RT, o profissional assina e o cliente também assina. Então, é um contrato firmado nas duas partes, né? E então cada atividade técnica pode ser registrada de uma forma sequencial dentro da RT, né? Projeto arquitetônico, projeto de instalações elétricas, projeto de instalações sanitárias, projeto estrutural, execução da obra e assim por diante. Ou ainda pode acontecer de essas atividades elas não serem feitas pelo mesmo profissional, né? Elas podem ser feitas por profissionais diferentes. Por exemplo, eu como engenheiro civil fiz projeto estrutural de uma obra de 100 metros quadrados, ou 105, usando o mesmo exemplo do último slide, né? Eu fiz um projeto sanitário de 105 metros quadrados. Aí eu contratei um engenheiro eletricista que fez o projeto elétrico dessa obra. Então ele vai fazer uma RT do serviço dele. A RT vai ter outro número, né? E na RT vai ter lá projeto de instalações elétricas de uma residência de 105 metros quadrados. E embaixo ele vai colocar como observação, vinculado à RT do engenheiro civil Frank, número tal. Ou seja, a minha é considerada uma RT mestre, eu fui a primeira que emiti a RT, eu fui o primeiro que emiti a RT, e os demais profissionais vão vincular a RT deles com a minha RT. Ou um arquiteto, né, que daí não entra mais no CREA, né? Ele tem um órgão diferente, o arquiteto e urbanista, ele tem o CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, mas ele vai emitir uma RRT, que é um documento que é similar ou idêntico à RT, só ela tem outro nome, nomenclatura, e naquela RRT ela vai colocar, ou ele vai colocar o arquiteto responsável pelo projeto arquitetônico daquela edificação, projeto de interiores daquela edificação lá, de 105 metros quadrados, e no final, a observação ele vai vinculado a ART do profissional engenheiro civil Frank Novitsky, número XYZ. Então, dá para vincular uma RT da outra, e aí quando a gente acessa o sistema do CREA, a gente consegue acessar um leque de RTs vinculadas todas a uma mesma obra, por exemplo. Né? Então, assim, a gente pode ter várias RTs, não tem limite. Pode ser um profissional responsável pelo projeto estrutural, o engenheiro civil, o engenheiro eletricista pelo projeto elétrico, há um arquiteto pelo projeto arquitetônico. A gente pode ter também um outro engenheiro civil responsável pela execução da obra, um outro engenheiro civil responsável pela fiscalização, se for uma obra pública, e assim sucessivamente. Né? Então, tem essa possibilidade. Como eu comentei antes, então a ausência de RT sujeita o profissional à empresa à multa. Né? Então a gente consegue fazer tanto RT de um profissional liberal, quanto a gente consegue fazer RT de uma empresa. Né? Aqui, talvez, para uma obra fica meio estranho, né? Porque a gente vai associar sempre ao engenheiro civil que está fazendo o projeto. Mas, por exemplo, se a gente faz um produto, né? E a gente tem um produto registrado, sei lá, um produto de engenharia civil. Então a gente vai registrar aquela empresa. Aquela empresa vai registrar uma RT daquele produto, né? Uma empresa que faz paver, uma empresa que faz outro serviço. Então ela vai ter uma RT daquela fabricação daquele produto lá. E dentro daquela RT da empresa, a gente consegue então fazer RTs de profissionais liberais ou profissionais que trabalham naquela empresa, e aí a gente vai poder vincular aquela RT mestre também com as RTs dos profissionais. Tá? Aí os profissionais técnicos, engenheiros civis, engenheiros eletricistas e assim por diante, a gente pode fazer uma obra
uma RT de uma obra específica, né? RT de uma obra residencial. A gente pode fazer RT de um serviço que a gente vai prestar, sei lá, um serviço de consultoria. A construtora X aqui de Ibirama me contratou para um serviço de consultoria aqui, de treinamento dos colaboradores, consultoria técnica para eu especificar produtos para eles, alguma coisa nesse sentido. Então, eu vou trabalhar durante esse mês aqui. Então, eu devo fazer uma RT desse serviço de prestação de serviço aí, de assessoria técnica e assim por diante, para a empresa. Tá? Aí eu consigo também fazer uma RT de serviço de rotina. O que seria isso? Eu faço uma inspeção de elevador. Eu sou engenheiro mecânico e eu faço inspeção de elevadores para um condomínio específico. Então eu posso fazer uma RT de rotina de inspeção de elevador. Então, uma vez por mês eu vou lá inspecionar o elevador e vou dizer o que tem que ser, o que tem que mudar nesse elevador para garantir uma segurança eficaz ali daquele equipamento. Né? Ou então a gente tem RT de carga e função. Eu, Frank, trabalho na prefeitura de Ibirama. Então eu vou ter uma RT de carga e função, ou seja, eu vou comprovar juridicamente que eu tenho um contrato de trabalho com a prefeitura. Ou eu vou trabalhar numa construtora X. Então eu tenho uma RT de carga e função. Eu sou um dos responsáveis técnicos daquela empresa, pública ou privada. Então aí também a gente tem uma RT de carga e função. Então a gente tem esses 3 tipos de RT disponíveis no mercado. Para emissão da RT, a gente precisa ter um registro profissional ativo, né? Ou seja, uma carteirinha. Quando a gente se forma na faculdade, a gente vai lá no CREA e a gente faz nosso registro profissional. A gente leva nosso certificado, nosso diploma e nosso histórico escolar, e a partir disso eles emitem uma carteira de identidade profissional, um documento, tipo uma identidade, e também o número de um registro. Ou seja, a gente passa a ser registrado e poder trabalhar, né, legalmente no país, porque a gente tem o registro do nosso CREA, né, o registro para as nossas atribuições técnicas como engenheiro civil. E aí a gente vai ganhar um acesso, um login e uma senha para o CREANet, que é um portal ali dentro do site do CREA, onde, entre outras coisas, a gente consegue fazer essa RT, esse documento de responsabilidade técnica. Então a gente tem essas duas coisas para conseguir antes de emitir uma RT. Se a gente não tem uma, a gente também não pode ter a outra, a gente não consegue emitir RT. Né? A RT eletrônica ou física, a gente pode imprimir também. Ela está disponível no site do CREANet e hoje, em 2025, ela custa R$100. R$100 é o preço de uma RT. Se a gente tiver que refazer essa RT, a gente paga mais uma vez a taxa. Né? Então, quer dizer, evitar erros na RT, porque senão ele gera custo extra também. É muito comum de profissionais que são contratados para fazerem projetos, né, projetos de obras, assim, talvez em pequena escala, em grande escala nem seja isso, né, mas em pequena escala, até por conta do valor da remuneração do projeto, né, alguém me contratou para fazer um projeto de uma residência, um projeto de um edifício pequeno, né, então eu vou cobrar, sei lá, R$5.000 de honorários para eu fazer o projeto, mas esses R$100 do valor da RT geralmente eu repasso para o cliente. É uma prática que os engenheiros civis eles têm, não são eles que pagam a RT, e sim o cliente que paga. Então, meus honorários são tantos e os gastos com RT de taxas é o cliente que paga. É uma prática comum no mercado e está tudo certo com isso. A gente consegue, depois que a obra estiver pronta, concluída, a mesma obra residencial que eu estou citando aqui desde o início desse vídeo, a gente consegue emitir então uma baixa dessa RT. A gente vai lá e dá baixa no contrato, dá baixa na RT. Aí a gente consegue baixar a obra por distrato ou por conclusão. Né? A obra por conclusão é que a obra acabou. Né? Não tem mais o que eu fazer naquela obra, então eu só era responsável por ela. Ela acabou, dei baixa, tudo certo. E a obra por distrato, né? Aconteceu algum problema aí, né? Ou o cliente não pagou, ou a obra não pôde ser concluída, ou a obra deu algum tipo de problema jurídico, né? Ou então não está seguindo, apesar de você ser o responsável técnico pelo projeto, pela execução, o cliente não está querendo seguir o projeto, a execução, então você dá baixa por distrato, você pode avisar o CREA e essa obra ela pode ser paralisada se outro profissional não for lá e não assumir a obra. Então a gente consegue dar baixa das duas formas. Aqui só está um exemplo, né, em formato um pouquinho maior,
do que é o documento da RT. Aqui do CREA-MT, Mato Grosso, mas poderia ser do CREA-SC, do CREA-SP, basicamente é tudo igual, né, os documentos. Então a gente tem aqui o título profissional mais em cima, no primeiro quadrado, no primeiro caixa de texto, a gente tem ali o título profissional do engenheiro civil, ou eletricista, ou mecânico, ou agrônomo, ou de produção, químico e assim por diante. A gente tem os dados do contrato, né, quem contratou o profissional, ou seja, o nosso cliente, endereço da obra e assim por diante, valor dos honorários, dados da obra em si, custo da obra, assim, custo da obra de forma aproximada, né? Você consegue fazer uma aproximação aí de custo. E a atividade que a gente vai executar, projeto, aqui está o memorial, né, de imóveis urbanos, 500 metros quadrados. Então ele criou um memorial e aí a partir desse memorial ele está cobrando um valor de 5 mil reais, né, nesse RT aqui. E assim por diante, tem outras coisinhas aí que são colocadas. Toda obra, hoje toda obra ela deve seguir condições de acessibilidade, então vocês podem ver que nas cidades a gente tem vários pontos, várias questões de acessibilidade que a gente tem que se atentar, como calçada, piso podotátil, se for uma área pública, uma série de outros fatores, banheiro para uso, né, de pessoas com portadores de necessidades especiais, PNE, ou então auditórios, vagas de estacionamento e assim por diante. Então a gente tem uma lei de acessibilidade, vocês vão ver sobre ela durante o curso, mas qualquer obra que a gente fizer, a gente assina uma declaração junto com a obra, junto com a RT, que a gente diz e afirma que nessa obra ela tem condições de acessibilidade. Né? Então também é uma questão importante. Tá certo que uma casa, uma residência, ela não vai ter dentro dela condições de acessibilidade, não tem por que a gente ter que ter portas mais largas, vaso sanitário adequado para acessibilidade, assim por diante. Mas a calçada pública, a função social daquela edificação, que tem que ser respeitada, né, ali na frente da casa, na frente do muro, a calçada tem que ter uma largura adequada, tem que ter um rebaixamento do passeio quando necessário e tem que ter o piso podotátil também. Né? Então, essa função social são as questões de acessibilidade de uma obra residencial unifamiliar, particular, que você precisa atestar na sua RT que essa obra tem. Tá? É só um parênteses aqui que eu faço sobre as questões de acessibilidade e o que a RT ela pede, já que tenha isso, que é uma lei federal, né? Então necessita ter condições de acessibilidade àquela obra. Aí a gente tem o CAT. O CAT é outro documento, a gente já vai seguindo aqui para o final da aula, né? Mas aqui desse vídeo. Mas o CAT nada mais é do que um acervo técnico, né? Uma certidão de acervo técnico. Ou seja, eu fiz um projeto essa semana, um projeto arquitetônico. Na semana que vem eu fiz um outro projeto arquitetônico. No mês passado eu fiz 5. Mês que vem eu faço mais 4, 5 arquitetônicos. Ah, mas eu também faço projeto estrutural. Então, esse mês eu fiz 2, mês passado eu fiz mais 2. No outro mês eu fiz 2. Então, esse ano, no geral, eu fiz 10 projetos estruturais, 20 projetos arquitetônicos, eu fiz projeto elétrico, eu fiz orçamento de obras, eu fiz memoriais descritivos, eu fiz também, então, análises, pareceres técnicos, análise de viabilidade, técnica. Eu fiz uns outros estudos, né? E todos eles eu emiti RT. Opa, que legal, eu emiti RT de tudo. Então, quer dizer, eu sou responsável por tudo aquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo comprovar juridicamente que eu tenho experiência na área. Então, mesmo que eu não tenha carteira assinada, que eu sou um profissional liberal, né, que eu sou autônomo, eu consigo comprovar juridicamente que eu tenho experiência naquela área. Então, se um dia eu vou participar de uma licitação pública, né, uma empresa vai participar de uma licitação pública, ela consegue comprovar que ela tem experiência na execução de um determinado tipo de obra, de pavimentação, de órgãos, de obras públicas X, Y, Z. Então, ela consegue comprovar que ela tem experiência e isso pode ser um requisito, né, para conseguir vencer uma licitação de uma obra pública. Além disso, você como profissional técnico, você consegue ter um portfólio, né? Ou seja, você consegue dizer e provar que você tem experiência, que você é um cara experiente em projetos arquitetônicos, em projetos estruturais e assim por diante. Então, você consegue ter um portfólio profissional legal por meio do CAT, ou da CAT, né? Que é uma certidão de acervo técnico. É o que determina, então, é o que significa essa CAT.
que consta aqui no slide é o que eu acabei de falar para vocês, né? Então, a CAT, técnico profissional de uma pessoa jurídica, ou seja, de uma empresa, ela é representada pelo conjunto de acervos técnicos dos profissionais integrantes desse quadro técnico. Então, se você é profissional liberal e você tem um acervo técnico grande, você fez muitos projetos, e a partir daí você é responsável técnico de uma empresa, você é contratado por aquela empresa, ela tem o direito de usar essa tua responsabilidade, ou esse teu portfólio, ou essa tua experiência profissional, junto com a experiência profissional que ela tem lá. Então ela consegue, a partir disso, dizer, não, eu tenho experiência na execução de tal tipo de obra, porque meu engenheiro tem experiência nisso. E o cara que tem responsabilidade técnica, que tem experiência técnica dentro de uma empresa, é o engenheiro civil. Né? Então, quer dizer, nada mais justo do que ela utilizar. Então, para compor uma CAT, é importante a gente dizer que a obra precisa estar concluída. Né? Se eu estou fazendo uma RT de execução de uma obra, e ela vai demorar 6 meses, eu só posso compor na CAT essa RT a hora que acabar os 6 meses que a obra acabar. Senão eu também não vou conseguir colocar essa RT junto na CAT, junto com uma experiência técnica comprovada. Seria mais ou menos dessa forma. Então é isso, gente. Esse vídeo aqui eu falei sobre CAT, sobre RT. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo e a gente vai conversando. Até a próxima aula. Valeu!